Hoje vamos falar sobre prosperidade sem falar de dinheiro. E eu quero te convidar para um olhar mais profundo sobre prosperidade. Vamos então falar de abundância, mas não é daquela que está presente nas notas ou nas moedas. Vamos ir um pouco além do óbvio? Você já parou para observar onde a prosperidade já se manifesta na sua vida hoje? Mesmo que seja ali de forma sutis? E pode ser que para você isso não faça sentido algum, isso que eu tô falando. E eu não julgo, tá? Porque eu já fui essa pessoa e para mim também não fazia. Mas nesse momento, hoje a gente está em abril de 2025 e é muito interessante porque já tem algum tempo que a espiritualidade está me pedindo para não começar estudos de temas novos, assuntos diferentes, né? Os meus mentores aqui me pediram para que eu dê um tempo na busca desses novos conhecimentos, mas isso não significa que é não estudar. Claro que não, porque eu gosto de estar em contato com os livros, cursos, enfim, eu sou ali uma eterna estudante, eu gosto, né, de estar em contato com o conhecimento. É uma das coisas que me alimenta. Mas, enfim, revisitando ali os estudos dessa semana, eu me deparei com uma frase que fez a minha mente expandir, assim, e, nossa, foi incrível. A frase é simples, mas olha só. O aprendizado e o insight que você precisa está no livro que você já leu e deixou passar. Minha cabeça simplesmente fez um puff, sabe? E eu fiquei pensando, e será que você também tem talvez um livro aí na sua estante que só está esperando para ser relido com um novo olhar? E a minha cabeça explodiu, porque aí eu entendi tudo, né? O que que a espiritualidade estava me pedindo. Não é sobre viver na escassez e achar que está sempre faltando alguma coisa, né? Então está faltando um livro novo, um conhecimento novo, um curso novo, né? Uma roupa nova. É sobre explorar, né? Ter novas percepções, ter novas ideias a partir daquilo que já foi lido. E claro, eu não sou a mesma pessoa quando eu vou reler um livro ou quando eu revejo um curso. Eu já mudei muito, você já mudou. E aí é por isso que os conhecimentos eles começam a ganhar ali novas camadas de significados. E como eu queria falar sobre prosperidade hoje, sem falar de dinheiro, eu fui então reler um livro sobre o tema. Um livro que eu comprei lá em fevereiro de 2024 e eu vou confessar aqui para você que eu detestei, porque eu esperava mais do conteúdo. E eu me surpreendi, de verdade. Sabe por quê? Esse livro é o Criando Prosperidade com o Deepak Chopra. E ele começa ali falando sobre o pensamento, física quântica, e depois ele traz 26 passos para uma vida mais rica e abundante. E eu achei que ele ia dissertar longamente sobre cada um desses passos, só que não. É um parágrafo de cada passo e fim. Juro que naquela época a minha mentalidade ela era tão limitada, né, ainda em termos de pensar sobre prosperidade, que eu não vi o ouro que estava ali, né? E aí agora, ao reler esse livro, cada um desses passos foi fazendo tanto sentido. E aí eu te falo que talvez eu mesma vá dissertar sobre cada um desses temas, né? Por que não? Mas será que talvez tenha alguma área da sua vida que você talvez esteja também olhando com olhos de escassez, que nem eu estava? Mas o que me chamou mais atenção, além disso que eu não lembrava, no começo do livro, ele começa ali explicando um conceito que só esse ano eu li em outros dois livros. Um deles é O Segredo da Lente Milionária, que eu também estava relendo ele, e o outro é o Como Se Tornar Sobrenatural do Dr. Joe Dispenza, esse não, que eu estou lendo pela primeira vez. E esse conceito que eu li nesses outros dois livros, então, três livros que eu li esse ano com o mesmo conceito. É óbvio que eu já tinha aprendido ele alguns anos atrás, quando eu comecei esse rolê todo aqui de autoconhecimento.
E de todos os conhecimentos que eu recebi nesses últimos anos, esse é o mais importante de todos. E é claro que eu vou compartilhar aqui com você. Porque ele é tão simples que ele parece até bobo, né? Então, é assim, a lógica diz aqui, né? É quase uma equação. Pensamentos que levam a sentimentos que conduzem ali as suas emoções, e essa equação, então, leva aos seus resultados. E todos eles, todos esses livros falam sobre essa pequena equação. No livro Segredos da Mente Milionária, antes de tudo, o autor ainda cita a programação. Então, ele traz que a sua programação interna te leva a ter pensamentos que levam a sentimentos e que conduzem às suas emoções, e a partir daí vêm os seus resultados. E o autor traz que quando você muda a sua programação ou os seus pensamentos, você muda ali todo o resto, então você começa a ter resultados diferentes. E aí, gente, olha que interessante, né? Eu aqui recebi, então, comprei um livro super bem avaliado na Amazon, de um autor que também é muito bem avaliado no tema prosperidade. E eu, Renata, tive a audácia de achar o livro ruim na minha primeira leitura. Ai, gente, é engraçado, né? Vai rir comigo. Naquela época, a minha mente ela não estava programada para ler esse livro. Ela estava programada na escassez. Eu estava tão iniciante no assunto que eu não estava pronta para ver o ouro que esse livro estava trazendo. E aí eu passei o ano de 2024 todinho me aprofundando nesse tema de prosperidade e abundância, e eu fui entendendo aqueles conceitos que ele trouxe por outros olhares, por outros pontos de vistas, né? E dentro desse conceito que eu trouxe aqui para você hoje, eu também fui ampliando a minha programação. Eu fui ampliando o meu repertório, os meus pensamentos com relação à prosperidade. E aí, olha o resultado. Um pouco mais de um ano depois, quando eu volto a ler aquele mesmo livro, e isso é muito importante, tá? Veja bem, não foi o livro que mudou, ele continua exatamente o mesmo, com as mesmas palavras, mas fui eu que mudei e agora eu consigo entender, ter a percepção daquilo que o autor estava dizendo. Uma mente escassa, uma mente poluída de pensamentos de falta, não consegue perceber essas pequenas joias que estão sendo entregues pelo caminho. E esse é o grande X da questão. A maioria das pessoas está programada para ver a riqueza e a prosperidade apenas no montante de moeda, apenas no montante de dinheiro. Mas o dia a dia está cheio de preciosidades e muitas vezes a gente não está percebendo. E eu aposto que você que está me ouvindo nesse exato momento tem uma vida muito próspera e pode ser que você não tenha toda a percepção dessa prosperidade. Será que você tem olhos de ver a prosperidade que está além dos seus olhos? Eu não fui ensinada a ter uma mente próspera, uma mentalidade de abundância, mas isso não quer dizer que eu não posso aprender a ter. E claro que isso não acontece de um dia para o outro. A gente não desenvolve uma mentalidade próspera de um dia para o outro. Demanda um tempo, demanda paciência, demanda autoconhecimento para a gente absorver e aí sim passar a ter essas novas ações, passar a ter novos comportamentos e, claro, novos resultados. Então, eu te convido para seguir junta nesse processo, para a gente elevar a nossa consciência rumo a essa prosperidade, a essa abundância divina. Lembrando que na energia da nova consciência da Terra, a escassez nem vai existir. Então, quanto antes a gente acessar os pensamentos de prosperidade, antes estaremos acessando essa consciência elevada. E aí, será que você está pronta para abrir os seus olhos e o seu coração para reconhecer a prosperidade que já está aí pertinho de você? Qual seria o seu pequeno próximo passo para ajustar a sua lente interna e então começar a enxergar essa prosperidade com mais clareza?
No nosso ancoramento conexão de hoje, eu vou deixar aqui a sugestão para você fazer o ancoramento conexão que já está disponível gratuitamente aqui no canal, que é a ativação dos fios dourados da abundância divina. Já está disponível, é só você descer aqui na nossa lista, tá? Para você acessar esse áudio, porque é isso, gente. Essa conexão com a prosperidade já está disponível. A gente só precisa realmente estar aberta para receber. Então, comece já a fazer essa sua ativação para você receber o quanto antes. O meu nome é Renata Astorga Stoyanov. Eu sou terapeuta energética e mentora de mulheres, e a minha missão é guiar mulheres para a essência da alma. Com o passar do tempo, eu percebi que mulheres não foram ensinadas a ter uma mentalidade próspera, mas é claro que ela pode ser construída ao longo do caminho, com o tempo. E, claro, se existirem bloqueios, eles podem ser liberados. Então, se você ainda sente que está com a sua prosperidade bloqueada em algum nível e quiser aprofundar sobre o tema, me manda uma mensagem. Vamos marcar uma sessão de registros akáshicos, porque com a nossa mentalidade ajustada, esses bloqueios energéticos ficam muito mais fáceis de serem liberados. Combinado? Estamos juntas nessa jornada acessando a nossa prosperidade. Compartilhe aqui comigo nos comentários como foi que esse episódio refletiu aí para você, ou me conta lá nas redes sociais. Meu Instagram é renata.astorga. E se você sentiu que uma amiga precisa ouvir esse podcast hoje, encaminha para ela. Tenho certeza que ela vai te agradecer por isso. Hoje eu fico por aqui, então até a próxima!